Olá, caríssimos alunos! Tudo bem? Espero que sim. Direito Penal 2. Então, nós estamos vendo o conteúdo aplicação e fixação das penas. E nós terminamos o vídeo passado falando das circunstâncias atenuantes. Então, nós vamos dar continuidade a este conteúdo neste vídeo. Então, me sigam aí, Código Penal na mão, por favor. Caríssimos, então vamos lá. Artigo 65, inciso 3, a linha C. Então, nós temos aqui três circunstâncias atenuantes previstas nessa linha. Coação resistível, que é aquela que o agente poderia resistir diante do caso concreto. Então, aqui nós vamos ter uma atenuação da pena. Cuidado, vamos recordar? Quando se trata de coação moral irresistível, nós teremos a exclusão da culpabilidade. Quando nós tivermos uma coação física irresistível, nós vamos ter a exclusão da própria conduta do agente. Logo em seguida, nós temos, o crime cometido em cumprimento de ordem de autoridade superior. Cuidado, Vamos pensar naquela hipótese que nós vimos lá na exclusão da culpabilidade. Se a ordem for manifestadamente ilegal, vamos ter a exclusão da culpabilidade. Agora, na hipótese dessa linha, como o crime foi cometido em cumprimento de ordem de autoridade superior, nós vamos ter apenas a atenuação da pena do agente. Então, vamos pegar um exemplinho? Vamos lá? Acompanhe aí comigo. Então, imagine que um delegado, determine que os seus comandados, os investigadores, que eles se encaminhem até uma determinada pessoa e peçam propina, certo? Obviamente, o ato de pedir propina é um ato de corrupção e, portanto, é um ato manifestadamente ilegal. Então, vamos lá. Então, queridos, aqui, tanto o delegado quanto os investigadores, eles cometeram um crime, cometeram um ato ilícito. Mas vamos ver a situação de cada um deles. O delegado, ele vai ter contra si, além da prática do crime, teremos ali a incidência de uma circunstância agravante ali de concurso de pessoas, aquela que está prevista no artigo 62, inciso 3 do Código Penal, quando o agente instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade. Os policiais, os investigadores que foram lá fazer exigência da propina, eles também serão responsabilizados criminalmente. Mas, neste caso, teremos a incidência dessa circunstância atenuante prevista no artigo 65. Mas, dando continuidade, temos também como circunstância atenuante quando o agente comete o crime sob influência de violenta emoção praticada em virtude de ato injusto da vítima. Cuidado, influência de violenta emoção. Então, aqui nós temos uma perturbação do aspecto psíquico do sujeito ativo. Por quê? Porque ele foi, provocado por um ato injusto daquele que foi ofendido. Então, mas cuidado, peço cuidado também. Porque se nós formos falar em homicídio privilegiado, o agente ele tem que estar sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, certo? E aqui não, para ser uma circunstância atenuante, basta que o agente esteja sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Mais uma circunstância atenuante? Vamos para a linha D do inciso 3 do artigo 65. Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, esta atenuante se constitui um estímulo à verdade processual, pois, a partir do momento em que o agente confessa a autoria do crime, ele está auxiliando, a apuração da verdade real, certo? Então, vamos lá. Então, queridos, se o sujeito ativo de um crime procurar de forma espontânea a autoridade confessar,
nós teremos a circunstância dessa atenuante. Bem, mas para que realmente incida essa atenuante, há uma necessidade de que essa confissão seja completa. Então, ele não pode omitir nenhum detalhe do fato. Ele não pode alegar ali falsamente uma discriminante com uma legítima defesa, ou uma dirimente com uma doença mental, embriaguez por caso fortuito. Então, ele tem que falar realmente a verdade do que ocorreu. E vamos supor, o indivíduo, ele foi até a autoridade, ele confessou de forma espontânea, mas vamos supor que ele se arrependeu da confissão e ele se retratou, ou seja, ele retirou o que ele disse. E aí, quando o agente se retrata após uma confissão espontânea, ele vai ser beneficiado pela atenuante? Não. Aí, neste caso, teremos uma exclusão da atenuante. Por quê? Ao invés do agente auxiliar a verdade, a busca da verdade processual, ele acabou turbando, comprometendo a busca por essa verdade processual. Mais uma, vamos lá, a linha D, inciso 3, artigo 65. Ter o agente cometido crime sobre a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Então, vamos supor que se um agente incentivar, estimular, induzir pessoas ao cometimento de, por exemplo, de um saque, de tumulto, de confusão, de quebra-quebra, se ele induziu as pessoas, se ele provocou este tumulto, ele não vai ser beneficiado por essa atenuante. Mas, em contrapartida, se o agente ele participou do tumulto, mas não foi quem o provocou, ele vai ter a seu favor, a incidência da atenuante. Mais uma? Vamos lá, agora nós temos uma circunstância atenuante chamada de inominada, certo? Por quê? Porque ela não é delimitada tal qual as demais circunstâncias que nós acabamos de analisar. Então, essa circunstância inominada está presente no artigo 66 do Código Penal e ela diz o seguinte: em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, o legislador deixou aqui, né, essa circunstância atenuante nominada de uma forma bastante aberta para que o juiz, diante da relevância do caso concreto, possa aplicá-la, né, aqueles casos que não estão previstos de uma forma expressa, de uma forma explícita em lei. Mas olha, a doutrina critica essa circunstância inominada, dizendo que ela fala de circunstâncias anteriores e posteriores ao crime, mas não diz das circunstâncias concomitantes ao crime. Vamos ver alguns exemplos dessa circunstância atenuante? Então vamos lá. A extrema pobreza do autor do crime contra o patrimônio, quando o agente está, por exemplo, efetivamente arrependido do que fez. Temos lá também a possibilidade do agente auxiliar na busca da verdade, indicando onde está o proveito do crime, o objeto do crime. Ter o agente se recuperado, ou seja, não ter praticado os novos ilícitos penais após a prática daquele delito. Então, nessas hipóteses, a jurisprudência elenca a possibilidade de incidência da circunstância atenuante do artigo 66. Bem, agora nós vamos entrar em fixação da pena. Bem, já está previsto constitucionalmente, lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, a exigência de individualização da pena. Então, ela consiste em uma garantia criminal repressiva.
E a fixação da pena, vamos pensar no momento anterior à aplicação das penas na própria sentença. Então, a fixação da pena, ela pode ser feita em 3 momentos, certo? Ela pode ser determinada tanto no plano legislativo, quando a elaboração daquele tipo penal, quando a elaboração da lei, quando é fixado o mínimo e o máximo abstratamente combinado, aquele delito. Nós temos também que a pena pode ser individualizada no plano judicial, quando o juiz vai aplicar a pena concretamente numa sentença condenatória. E temos o momento de individualização da pena no plano executório, ou seja, quando o indivíduo condenado irá efetivamente cumprir a pena. Então, nós vamos ter ali medidas de estabelecimento do regime penitenciário, questões de suspensão da pena, livramento condicional. E qual o sistema para fixar esta pena? Os senhores devem estar me perguntando, qual foi o sistema adotado pelo Código Penal? O Código Penal, de acordo com o artigo 68, ele estabeleceu o critério trifásico de fixação da pena, também chamado de Sistema Nelson-Hungria. Bem, então nós vamos ter uma primeira fase, que é chamada de momento judicial, em que o juiz ele vai fixar uma pena concreta dentro daqueles mínimos e máximos abstratamente combinados para aquele tipo penal. Então, ele vai analisar as circunstâncias do artigo 59, incisos 1 e 2. E dentro da análise dessas circunstâncias judiciais, já antecipa aos senhores que ele vai estabelecer qual é a pena aplicável, né? Nós temos penas de reclusão, de detenção, temos penas de multa, temos detenção e multa, enfim, ele vai estabelecer, né, dentro daquilo que está combinado no tipo penal, qual é a pena a ser aplicada nesta primeira fase, levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59. Mas ele também, né, ele vai fixar a quantidade da sanção nesta primeira fase. Já antecipo para os senhores também, agora é o momento de antecipar tudo, que ele vai, na fase seguinte, chamada de pena provisória, verificar as circunstâncias agravantes e atenuantes e, numa terceira fase, que é a pena final, estabelecer, né, a incidência das causas de aumento e diminuição da pena. Então, caríssimos, vamos agora esmiuçar essas 3 fases para fixação da pena. Bem, já falamos aos senhores que a pena base, que é a primeira fase, ela é fixada de acordo com o artigo 59. Então, ele leva em consideração as circunstâncias, ditas circunstâncias judiciais, em que ele vai aferir a culpabilidade, antecedentes, conduta social do agente, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Então, ele vai verificar, né, dentro das circunstâncias judiciais, ele vai verificar se essas circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis ao agente. Se forem favoráveis, essa pena base, ela deve ser fixada perto ou no limite mínimo abstratamente combinado. Agora, em contraposição, se essas circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, a pena deve se aproximar, né, ficar mais próxima do limite máximo abstratamente combinado na lei. Então, quando se fala em primeira fase, percebam, a pena fixada nessa primeira fase, ela deve estar contida entre os limites mínimos e máximo abstratamente combinados. Elas não podem ficar, né, ser estipuladas numa quantia menor do que o mínimo estipulado na lei e nem numa quantia maior do que está estipulado na lei, ou seja, no tipo penal incriminador. E continuando aqui, na segunda fase, que é chamada de pena provisória ou pena intermédia, nós vamos ter, né, a operação que o juiz fará analisando as circunstâncias agravantes e atenuantes.
Uma coisa que deve ser posta aqui, que é bastante importante, que aqui o juiz deve levar em consideração as circunstâncias preponderantes, ou seja, motivos, personalidade e se o agente é reincidente ou não. Aí vamos falar sobre a súmula, vamos fazer a leitura da súmula 231 do STJ para os senhores. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Se formos interpretar essa súmula a contrário senso, aqui nessa segunda fase, a pena também não pode ser estipulada acima do máximo abstratamente combinado. Bem, por fim, né, na terceira fase, nós temos a incidência das causas de aumento e de diminuição. Então, queridos, essa última fase é chamada de pena definitiva. E você pode pensar, professor, se tiver várias causas de aumento, diminuição, e aí, como fica a aplicação da pena? Ó, cada pena, cada aumento ou cada diminuição vai incidir sobre a quantidade de pena resultante da operação anterior. Há uma corrente doutrinária já superada que fala que essa causa de aumento e depois a diminuição, ela deveria incidir sobre a pena base. Não, certo? Não é bem assim. Hoje, cada aumento ou diminuição se opera sobre a quantidade de pena resultante da operação anterior. E se não tivermos nenhuma circunstância agravante, nem atenuante, nenhuma causa de aumento, nem diminuição, aí aquela pena base passará a ser definitiva, certo? Normalmente nós só temos a pena definitiva após a análise das causas de aumento e diminuição. Mas se não tem circunstância agravante, não tem atenuante, não tem causa de aumento, não tem causa de diminuição, aquela pena da primeira fase, ela se torna definitiva. Mas para fixar a pena, senhores, é notório, é até intuitivo para os senhores que o juiz deve fundamentar a quantidade, porque ele aplicou aquela quantidade de pena. E se ele simplesmente aplicar uma pena e não fundamentar? Aí, essa sentença vai estar eivada de nulidade, a não ser que o juiz tenha fixado a pena no mínimo legal, certo? Aí, se fixou no mínimo legal, já subentende que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente e que não existem causas de aumento ou de diminuição, né, nem agravantes, nem atenuantes. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Então, caríssimos, reforçando, quando não existe agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição, a pena base é definitiva. E se houver concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes? Bem, gente, nós já adiantamos há um pouquinho tempo atrás que essas agravantes e atenuantes, elas não têm o mesmo peso dentro da quantidade da pena a ser atenuada ou agravada, ou seja, aumentada ou diminuída. Então, neste caso, senhores, o juiz deve fazer com que a pena vá se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, como, por exemplo, né, os motivos, como, por exemplo, a reincidência do agente, porque essas circunstâncias preponderantes são aquelas que se ligam ao aspecto subjetivo, ou seja, são aquelas ligadas ao caráter subjetivo. Então, nós vamos ter lá, completando para os senhores, motivos, personalidade do agente e reincidência. É o que está presente lá no artigo 67, segunda parte do Código Penal. Mas o que o artigo não diz é o que a doutrina e a jurisprudência vem apontando, que, como circunstância de caráter subjetivo, nós temos ainda a idade do agente. E se houver concorrência entre causas de aumento e diminuição previstas na parte especial? Várias causas de aumento e diminuição previstas na parte especial. É a situação tratada pelo artigo 68, parágrafo único do Código Penal.
Então, este dispositivo legal diz que o juiz pode se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua. Então, ele pode se limitar a só um aumento, a só uma diminuição. Não significa que ele deve. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar lá o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Então, senhores, imagine um estupro praticado por 2 ou mais pessoas, um concurso de agentes, e um desses agentes é padrasto da vítima. Então, senhores se reportarem o artigo 226, incisos 1 e 2, ou seja, causas de aumento de pena, né? Causas gerais de aumento de pena, né? Aplicadas aos crimes contra a dignidade sexual. Então, os senhores vão ver lá no artigo 226 que, em relação a essas duas situações, concurso de pessoas e o fato de um dos autores ser padrasto da vítima, vai existir a incidência de 2 causas de aumento. Uma de 1/4, em virtude do concurso de agentes, e outra aumenta a pena da metade, em virtude do agente ser padrasto da vítima. Bem, neste caso, o juiz ele pode aplicar essas 2 causas de aumento ou optar pela causa de aumento mais severa, que é aquela em razão do agente ser padrasto da vítima, ou seja, aquela que aumenta a pena da metade, mas reforçando a exaustão que essa situação do artigo 68, parágrafo único, só alcança as causas de aumento e diminuição previstas na parte especial do Código Penal. Já quando se fala em causa de aumento e diminuição previstas na parte geral, as agravações e as diminuições da pena serão feitas dentro daqueles limites legais. Vamos lá. E se nós tivermos 2 ou mais qualificadoras? Bem, uma vai funcionar, né, para fixação da pena base lá na primeira fase de fixação da pena, e a outra vai funcionar como circunstância agravante comum. E, dando continuidade, né, gostaria de reforçar para os senhores que não se pode levar em consideração 2 vezes a mesma circunstância, pois entre nós vigora o princípio do non bis in idem. Então, vamos lá? De acordo com o exemplo que nós postamos aí no material dos senhores, inserimos no material dos senhores, vamos pegar a hipótese do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, aqui diz o seguinte, né, que nós vamos ter o homicídio privilegiado quando o crime, por exemplo, for praticado porque o sujeito ativo estava sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, ou porque o homicídio privilegiado for praticado por relevante valor moral ou social. Então, isso está previsto no artigo 121, parágrafo 1º. Mas, no artigo 65, inciso 3, alíneas A e C, tá? Também temos uma circunstância atenuante, em virtude do crime ter sido praticado sob influência de violenta emoção, logo, né, provocada por ato injusto da vítima. E aí, senhores? E aí? Se o homicídio for privilegiado, pode incidir essa circunstância atenuante também? Não. Por quê? Porque dentro do direito penal vige o princípio do non bis in idem. Vocês devem estar se perguntando, e a fixação da pena de multa? Lembra que nós falamos sobre o valor da pena de multa, quando nós fizemos aquela operação para quantificar a pena de multa, como se afere a pena de multa a ser aplicada? Então, caríssimos, nós vimos naquele momento que, em relação ao valor da pena de multa, o juiz deve levar em consideração exclusivamente a situação econômica do réu, do condenado, podendo a pena, inclusive, ser aumentada até o triplo, quando naquela situação que, não obstante ela tenha sido aplicada em grau máximo,
ela é ineficaz diante da situação econômica do condenado. Bem, e quanto à fixação da pena privativa de liberdade e o correspondente regime de cumprimento de pena? Senhores, ao fixar a pena privativa de liberdade, obviamente, o juiz ele tem que fixar qual é o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, é o que está disposto no artigo 59, inciso 3 do Código Penal. Existem hipóteses, como quando a pena é superior a 8 anos, né? Ou o agente é reincidente em crime doloso, em que essa situação, o regime inicial fechado, a princípio, de acordo com a lei, ele é obrigatório. Então, neste caso, se o juiz se omitir na sentença quanto ao regime de cumprimento de pena, isso não vai trazer nenhum prejuízo, nenhuma nulidade. Por quê? Porque a lei já determina que o condenado seja colocado em regime fechado, porque esse regime é obrigatório, quando a pena de reclusão é superior a 8 anos. Mas se o juiz se omitir, senhores, se o juiz se omitir quanto ao regime de cumprimento de pena, a parte interessada, ele poderá fazer uso dos embargos de declaração. Então, neste caso, né, havendo possibilidade de imposição de regimes de cumprimento de pena diversos, pode-se fazer uso desse expediente chamado de embargos de declaração. Bem, e se a parte não fizer uso dos embargos de declaração e, dentro da hipótese, se visualizar dois regimes, a possibilidade de aplicação de dois regimes de cumprimento de pena? Aí, neste caso, jurisprudencialmente vem sendo determinado que deve ser aplicado o regime de cumprimento de pena menos severo, certo? Então, vamos lá, né? Aplicada a pena privativa de liberdade, é o momento de se verificar se não existe possibilidade de substituí-la por uma pena restritiva de direitos. Então, nesse momento, o juiz deve fazer esta análise de maneira obrigatória. Então, queridos, no finalzinho aí do material dos senhores, nós temos um exemplo, certo? Um roteirinho de como se fixa a pena. Então, nós temos ali no exemplo um furto tentado cometido durante o repouso noturno com um agente, né, que figura em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, o furto, né, ele está lá no artigo 155 e ele tem como pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas nós vamos desprezar a multa neste momento, tá? Nós vamos falar só da aplicação da pena privativa de liberdade. O parágrafo 1º determina a aplicação de aumento de pena de 1/3 em virtude do crime ser praticado durante o repouso noturno. Já a embriaguez pré-ordenada é uma circunstância agravante, prevista no artigo 61 do Código Penal. Então, vamos lá. Comecemos pela pena base. Então, lá vimos que a pena para o crime de furto é de 1 a 4 anos de reclusão. Então, aqui é aquele momento em que o juiz vai analisar aquelas 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 caput do Código Penal e, da análise dessas circunstâncias judiciais, ele vai estabelecer uma pena entre o mínimo abstratamente combinado, 1 ano, e o máximo abstratamente combinado, 4 anos. Aí passamos para a análise, para a segunda fase, o juiz passa para a segunda fase de aplicação da pena, chamada de pena provisória ou pena intermédia, em que ele irá analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Temos uma circunstância agravante, que é a embriaguez pré-ordenada. Então, jurisprudencialmente,
é estabelecido que o juiz deve agravar a pena em 1/6. Ah, mas se não tiver circunstâncias agravantes, não estiver circunstâncias atenuantes, aí nós passamos direto para a terceira fase, que é a pena definitiva ou pena final, em que vão ser analisadas as causas de aumento e de diminuição da pena. Então já vimos que o furto foi praticado durante o período de repouso noturno e, em virtude disso, a pena vai ser aumentada de 1/3. Ok? Tranquilo? Bom, mas temos também que analisar que este furto não foi consumado, que este furto foi tentado. Então, a tentativa de furto é uma causa de diminuição, lá do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. E assim, o juiz vai fazer incidir esta causa de diminuição de pena, né, estipulada entre 1/3 e 2/3. Aí fica a dica. Quanto mais no começo do iter criminis, ou seja, daquela execução do crime, mais a pena deve ser reduzida. Quanto mais próximo da consumação do crime, menos a pena deve ser reduzida. Certinho? Então, senhores, resumindo, primeira fase é a pena base, então nós vamos ter lá a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, e aqui a pena deve ficar dentro do mínimo e do máximo abstratamente combinados na lei. Na segunda fase, nós temos a pena provisória ou pena intermédia, em que nós vamos analisar as circunstâncias agravantes do artigo 61 e 62 e as circunstâncias atenuantes do artigo 65 e 66. Aqui também a pena deve se ater aos limites mínimos e máximos abstratamente combinados na lei. E, por fim, senhores, nós temos a terceira fase, que é a pena definitiva, em que o juiz analisa as causas de aumento e diminuição da pena. Aqui sim, a pena pode exceder, né, o máximo abstratamente combinado, ou ela pode ser estabelecida numa quantia inferior ao limite mínimo abstratamente combinado. Bem, indico como leitura para os senhores as teses do STJ sobre a aplicação da pena, né? Os links estão lá no material dos senhores, tá bom? Um grande abraço, queridos. Antes de encerrarmos, no próximo vídeo nós teremos a análise de concurso de crimes, ó, imperdível. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.